O caso de hoje envolve Asami Shida, uma estudante de 16 anos que se tornou invisível em plena luz do dia. O mais impressionante disso tudo foi como estava o local onde ela desapareceu. O cenário era uma avenida movimentada, cercada por testemunhas que estranhamente não viram nada. Enquanto a polícia buscava pistas em um dos países mais seguros do mundo, o rastro de Asami sumia sob a neve de Hokkaido. Depois de mais de 25 anos e com mais de 40 mil investigadores envolvidos, eu vou apresentar para vocês os documentos mais importantes desse caso. Para entender o que aconteceu com Asami Shida, precisamos entender um pouco mais sobre o local do ocorrido. Muroran, na província de Hokkaido, é uma cidade marcada pela indústria siderúrgica e pelo clima rigoroso do norte do Japão. Em março de 2001, a neve ainda acumulava nas calçadas quando Asami Shida, uma aluna do primeiro ano da escola secundária Muroran Sakae, iniciou seu dia. Asami era descrita como uma jovem dedicada, um membro destacado do clube de artes da escola e que mantinha uma rotina previsível. O Japão é um país onde a segurança pública é um pilar social, e Muroran seguia muito bem essa regra. Naquele contexto, o desaparecimento de uma estudante em um trajeto cotidiano era algo fora do espectro de possibilidades da polícia local. Mas aí então chegamos ao fatídico dia. Terça-feira, 6 de março. Esse foi um dia de folga escolar devido aos exames de admissão que ocorriam no prédio da instituição. Por volta das 11h30 da manhã, Asami saiu de casa. Ela vestia calça jeans, jaqueta, sapatos de couro verdes e um cachecol com o logotipo da marca Burberry. O destino era claro e conhecido por seus pais, uma padaria próxima à estação Higashimuroran. Asami tinha um interesse crescente em se tornar uma barista e estava tendo aulas de torra de café com o gerente do estabelecimento. Para chegar lá, ela pegaria o ônibus, participaria da aula e retornaria para casa a tempo de continuar seus estudos para o próximo semestre. Às 12h25, Asami pegou o ônibus na parada Hakusho Daisho. Por volta das 12h56, ela desceu do ônibus na parada Higashimashini Chomei, que fica em frente ao shopping Muroran Sati. As câmeras de segurança a registraram dentro do shopping até as 13h26, quando ela foi vista saindo. O último avistamento físico de Asami ocorreu pelas 13h31, quando ela cumprimentou 2 colegas de classe na parada de ônibus em frente ao shopping. Em seguida, ela pegou outro ônibus que a deixou na parada Higashitori, que fica próxima à padaria por volta das 13h41. E a partir desse momento, a cronologia dos fatos começa a apresentar lacunas que a polícia japonesa tentaria preencher por mais de 2 décadas. O primeiro sinal de que algo estava errado ocorreu quando Asami não entrou na padaria no horário combinado. O gerente, que também era proprietário do local, afirmou mais tarde que a aula estava marcada para as 13h em ponto, mas ela nunca cruzou a porta. No entanto, o registro de chamadas do seu celular trouxe um elemento de confusão para os investigadores. Às 13h42, Asami fez uma ligação para o namorado, dizendo que estava em frente à padaria e que ia entrar em breve. O tom de voz foi descrito como normal. 4 minutos depois, às 13h46, o namorado ligou de volta. Asami atendeu, mas a conversa foi curta. Ela repetiu que não podia falar muito porque estava prestes a entrar. E essa foi a última vez que a voz de Asami Shida foi ouvida. O namorado notou que o ambiente estava extremamente silencioso, sugerindo que ela poderia estar dentro de um veículo ou um local fechado. O problema é que, apesar de dizer que estava na porta do estabelecimento, ninguém a viu entrar. A área ao redor da parada de ônibus e da padaria era um centro comercial ativo. Se Asami tivesse parada ali, ela estaria visível para dezenas de motoristas e pedestres. O tempo entre ela ser vista por colegas às 13h31 e a ligação às 13h42 cria um vácuo de cerca de 11 minutos, um período crucial e inexplicável. Onde Asami Shida esteve durante esse tempo? Por que ela demorou tanto para percorrer uma distância que levaria menos de 2 minutos a pé? Nesse período, a temperatura em Muroran estava próxima do 0 grau. Não era um ambiente propício a uma espera prolongada ao ar livre sem um motivo claro. A investigação inicial focou no gerente da padaria. Ele era um homem de 40 anos na época que já conhecia a Asami. Segundo ele, o estabelecimento estava fechado para o público no horário em que ocorreria a aula. Ele estava sozinho, aguardando a jovem, mas não viu-a entrar na padaria em momento algum. O comportamento dele e as inconsistências em seu álibi se tornariam a primeira grande camada de investigação desse caso. Mas o sistema de justiça japonês, conhecido por sua rigidez, esbarraria na falta de evidências físicas. Não havia sinais de luta, não havia vestígios de sangue e, mais importante, o corpo de Asami nunca foi encontrado. A jovem parecia ter sido removida da existência em um ponto onde o olhar público era constante. A polícia de Muroran concentrou seus esforços no gerente por um motivo objetivo. O álibi
álibi dele era frágil e dependia exclusivamente de sua própria palavra. Durante o interrogatório, ele afirmou que saiu da padaria por um breve período para resolver pendências pessoais. Essa janela de tempo coincidia estranhamente com o desaparecimento. Além disso, descobriu-se que ele tinha dívidas financeiras e que a padaria não passava por um bom momento. No entanto, o perfil psicológico não é uma prova material. O carro do gerente foi periciado, o interior da padaria foi analisado com luminol em busca de vestígios de sangue e até os tanques de armazenamento de água da região foram verificados. Nada foi encontrado, nem um fio de cabelo, nem uma fibra de tecido da jaqueta que Asami usava. A ausência total de evidências em um local tão específico sugere duas possibilidades. Ou o crime foi cometido com uma limpeza profissional, improvável para um amador, ou Asami realmente nunca chegou a entrar naquele prédio. Voltando para a ligação com o namorado, após a conversa rápida, foi analisado posteriormente que o celular permaneceu ligado por mais algumas horas, mas sem nenhuma atividade estranha. O rastreamento indicou que o aparelho se moveu para uma área sem sinal, podendo ser em direção às montanhas ou à costa de Mororan antes de ser desligado definitivamente. O comportamento da polícia nas primeiras 24 horas também foi alvo de críticas. No Japão daquela época, o desaparecimento de adolescentes era frequentemente tratado como johatsu, fugitivos por vontade própria, o que atrasava o cerco imediato e a preservação de perímetros. Quando a gravidade do caso de Asami Shida foi assimilada, o rastro já estava frio. Com a estagnação das buscas na padaria, a polícia de Hokkaido precisou expandir o perímetro para além da avenida comercial. Foi nesse momento que surgiu um dos relatos mais intrigantes do caso. Uma testemunha afirmou ter visto um carro branco estacionado de forma irregular perto da parada de ônibus Higashimachi-Nichomei, por volta das 13h30. O motorista teria sido visto falando com uma jovem que batia com a descrição de Asami. Embora o Japão seja repleto de veículos brancos, a localização exata e o horário tornaram esse avistamento uma peça central, mas as câmeras de tráfego da época não tinham resolução suficiente para capturar a placa. A análise técnica do celular de Asami trouxe dados que contradiziam a ideia de um sequestro dentro da padaria. Após a última ligação às 13h46, o sinal do aparelho não desapareceu imediatamente. Os registros mostram que o telefone permaneceu enviando sinais para diferentes torres de celular durante aquela tarde. O movimento detectado não seguia o padrão de alguém caminhando pela cidade, mas sim de um objeto em deslocamento rápido dentro de um veículo. O sinal moveu-se da área central de Mororan em direção ao sul, rumo à península e às zonas montanhosas de densa vegetação que cercam a baía. Por volta das 18 horas daquele mesmo dia, o celular de Asami emitiu seu último sinal de localização antes de ser desligado ou ter sua bateria removida. O ponto final desse rastro digital foi uma área próxima ao Monte Sokuryou. A polícia mobilizou centenas de oficiais para vasculhar as encostas e os penhascos da região, mas o inverno japonês dificultou muito a operação. Cães farejadores foram levados ao local onde o sinal caiu, mas o cheiro de Asami parecia ter evaporado no asfalto. A falta de qualquer item pessoal, seja o sapato ou o cachecol da Burberry, reforçava a tese de que ela nunca esteve fisicamente naquelas montanhas, apenas o seu telefone. Enquanto as buscas físicas falhavam, a pressão social sobre o gerente da padaria atingiu o ápice. Sem provas para prendê-lo, a polícia o manteve sob vigilância constante. O homem foi interrogado mais de 10 vezes e sua vida pessoal foi escrutinada pela mídia local. E nesse momento, descobriu-se que ele tinha o hábito de convidar jovens estudantes para aulas particulares de café. Um comportamento que, embora não fosse criminoso por si só, levantou suspeitas sobre suas reais intenções. Ele alegou que sua proximidade com Asami era estritamente profissional e que seu atraso para abrir a loja naquele dia foi um erro de gestão, não um plano para o crime. A família Shida, em um esforço desesperado, começou a distribuir panfletos por toda a província de Hokkaido. O pai de Asami apareceu em programas de televisão apelando por qualquer informação. Casos de desaparecimentos que não são resolvidos rapidamente costumam gerar um isolamento social da família, um fruto de um estigma cultural que mistura vergonha e desconfiança. No entanto, o caso de Asami gerou uma onda de solidariedade devido à natureza inexplicável do evento. Se uma jovem não estava segura em uma avenida movimentada às 13 horas, ninguém estava. A investigação, então, tomou um rumo mais sombrio ao considerar a hipótese de um predador oportunista. Alguém que não conhecia Asami, mas que aproveitou o vácuo de 11 minutos em que ela esperava pela aula. O perfil desse suspeito hipotético seria o de alguém
alguém que conhecia bem os pontos cegos das câmeras e o tempo de resposta da polícia. A teoria era de que Asami poderia ter sido convencida a entrar em um carro sob o pretexto de ajuda ou por alguém que se passava por uma autoridade. O problema dessa linha de raciocínio é que, novamente, a avenida estava cheia. Muroran é uma cidade onde a maioria dos habitantes se conheciam. Os estranhos eram notados com certa facilidade. Até o final da primeira semana, a polícia já tinha processado milhares de informações de cidadãos, mas nenhum levava ao paradeiro da jovem. O cenário começou a transitar de uma busca de resgate para uma investigação de homicídio sem corpo. O caso do arquivo começou a engordar com depoimentos contraditórios, mas a evidência física, o elo perdido que conectaria o gerente, o carro branco ou qualquer outro suspeito a Asami, permanecia inexistente. Com o passar dos meses, a ausência de pistas concretas forçou a polícia de Hokkaido a considerar cenários que fugiam do ciclo social imediato de Asami. A investigação voltou-se então para a análise de criminosos sexuais residentes na região e indivíduos que possuíam um modelo de carro branco avistado na tarde do desaparecimento. Mais de 300 veículos foram inspecionados, mas o resultado foi o mesmo. Nenhum traço de DNA foi encontrado. E mais uma vez, o foco volta para o gerente da padaria. No Japão, a taxa de condenação é de quase 99%, mas isso se deve ao fato de que os promotores raramente levam um caso a julgamento sem uma confissão ou evidências materiais esmagadoras. Sem o corpo de Asami e sem uma arma do crime, o gerente permanecia em um limbo. Ele acabou fechando a padaria e mudando-se de Muroran, alegando que a perseguição policial e o julgamento público destruíram sua vida. Para os investigadores, a frustração era palpável. O principal suspeito estava livre não por ser comprovadamente inocente, mas por ser impossível provar sua culpa dentro das exigências técnicas da lei. A tecnologia da época também limitou o alcance da justiça. Em 2001, a triangulação de torres de celular não possuía a precisão de metros que temos hoje com o GPS moderno. O rastro que levava ao Monte Sokuryo era uma estimativa diária, um raio de quilômetros de floresta densa e terreno acidentado. Inúmeros grupos de voluntários e equipes de resgate retornaram àquelas coordenadas sempre que a neve derretia na primavera, esperando encontrar qualquer objeto que pertencesse à jovem. Os sapatos de couro verde tornou-se um símbolo dessa busca, pois era um material resistente que dificilmente desapareceria por completo na natureza em pouco tempo. 10 anos depois, em 2011, a polícia de Muroran tomou uma medida drástica e rara. Eles transformaram a investigação em uma força-tarefa permanente de longo prazo. O número de investigadores que passaram pelo caso subiu para a marca dos milhares. Novas técnicas de análise de DNA foram aplicadas em amostras coletadas 10 anos antes na padaria e no carro do gerente, mas a degradação do material e a contaminação ambiental da época impediram novos avanços. Essa sequência de fracassos estava formando uma mancha na reputação da eficiência da polícia japonesa. Outro ponto de análise foi o comportamento das testemunhas. A avenida onde Asami desapareceu era cercada por prédios de escritórios. Naquela tarde, o fluxo de carros era grande. Especialistas em psicologia forense foram consultados para entender o efeito espectador naquele contexto. É possível que dezenas de pessoas tenham visto Asami entrando em um veículo, mas por não haver sinais de violência explícita, ninguém interpretou aquilo como um sequestro. A hipótese de que ela conhecia o motorista ganhou força. Se ela entrou no carro por vontade própria, acreditando que receberia uma carona até a padaria ou que falaria com alguém conhecido, isso explicaria a ausência de luta e de testemunhas de um crime. A pressão sobre a família Shida nunca diminuiu. Em uma sociedade que valoriza a discrição, manter a imagem da filha nos jornais por tanto tempo exigia um esforço emocional enorme. A esperança da família não se baseava em negação, mas no fato de que, sem um corpo, o luto não pode ser finalizado. Em 2016, uma nova peça de informação surgiu, quando a polícia decidiu reinterrogar pessoas que moravam na rota entre a padaria e o Monte Sokuryo. Alguns relatos antigos foram reavaliados, incluindo de um veículo incomum que teria sido visto dirigindo em alta velocidade. A geografia de Muroran, com suas estradas costeiras e áreas industriais isoladas, oferece inúmeros locais onde um veículo poderia ter sido escondido ou onde um corpo poderia ser ocultado sem ser detectado por décadas. A busca por evidências físicas foi estendida a antigos depósitos e zonas de descarte industrial, porém a oxidação e o tempo destruíram qualquer chance de recuperação de DNA. Atualmente, o caso de Asami Shida é um dos poucos que recebe atualizações anuais de recompensa. O valor oferecido por informações que levem ao paradeiro da jovem ou à resolução do crime é um dos mais altos do país. A cada mês de março, a polícia de Hokkaido monta postos de controle na mesma avenida onde ela desapareceu, distribuindo panfletos com uma progressão de idade de como Asami estaria hoje.
A estratégia é atingir a consciência de alguém que, há mais de 2 décadas, possa ter visto algo e guardado o segredo por medo ou incerteza. Inclusive, se você por acaso mora no Japão ou já morou na época do ocorrido e tem alguma informação importante, eu vou deixar na descrição os números da delegacia de Sapporo, que está na frente do caso hoje, e do escritório de investigação. Para o Estado japonês, Asami Shida tornou-se uma pessoa desaparecida, mas para a criminologia, ela representa um dos casos de crime quase perfeito mais perturbadores do século XXI. Muito obrigado você que chegou até aqui, eu me chamo Danuki e até o próximo vídeo.